Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Quando entrar setembro... Ipanema FM, 30 anos, 94.9. Muito bom dia! Esse é o Clube Ipanema, com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Torpedão Ipanema para participação do ouvinte 93660949. O que falta sonhar. Foi praticamente irresistível. Os ganchos do KG, impressionante. Não, o pior é que provavelmente todas as rádios do Brasil hoje tocaram Beto Guedes quando entrar em setembro, que na verdade é Sol de Primavera, o nome desse clássico do Beto Guedes. Cara, aí foi praticamente irresistível. Eu digo, eu não vou poder ficar de fora dessa. Afinal de contas, estamos em setembro. E todos os anos, desde 1976 ou 77, quando o Beto Guedes lançou essa música, todo santo mês de setembro as rádios tocam Sol de Primavera do Beto Guedes. E aí, Ipanema não pode ficar de fora. Fabiano Baldasso, como é que foi teu fim de semana, tia? Foi de molhado? trabalho. Não, molhado não, né? Nem choveu tanto. Não choveu tanto. Cara, foi de muito futebol, né? É, e chegamos à segunda-feira, Campeonato Brasileiro, com um novo vice-líder, né? É, e com méritos, né? Mesmo com que... o tropeço do Botafogo, o Grêmio assumiu a vice-liderança. E quase que o Cruzeiro tropeçou também, né, cara? Que jogo maluco, Que jogo né, maluco. Era 40 minutos do primeiro tempo, Cruzeiro e Vasco ficava 3-3. Cara, 6 gols no primeiro tempo. É. Que coisa. E aí terminou o jogo 4-3 pro Cruzeiro. 5-3. Ah, 5-3, isso aí. O que e tá aí fazendo de Cruzeiro já era o melhor ataque do campeonato. Mas levou 3 do Vasco também, né? Coisa que o Inter, que preocupava o Inter até ontem, né? Ontem já mudou de figura. Bom, são várias coisas, né? Vamos por partes, né? Vamos por ordem cronológica? Vamos começar pelo Grêmio? Vamos começar pelo vice-líder, novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. O D'Alessandro tem razão. O D'Alessandro tem razão, o Grêmio joga feio. Foi o que eu me lembrei também. O Grêmio jogou feio contra a Ponte Preta. Jogou feio, mas tem motivos pra isso. Primeiro que o importante é ter vencido. E faz parte da campanha de todo time vencedor também conseguir ganhar quando não joga bem, e os grandes campeões são assim. Lembra do Fluminense ano passado? O Fluminense teve umas 3-4 vitórias seguidas, que jogou mal e conseguia ganhar o jogo. Porque num campeonato longo desse é impossível jogar todos os jogos bem, né? Tá. Mas tem que ter fases. Óbvio. Né? Oscila dentro do campeonato. A gente tem que entender por que o Grêmio não jogou bem no sábado. E eu acho que aí começa a entrar um desafio pro Renato. Os times já viram como joga esse Grêmio. Já viram como joga esse Grêmio do 3-5-2 do Renato, com 3 zagueiros e 3 volantes. E é muito fácil identificar como joga esse Grêmio. Como é que joga esse Grêmio? Esse Grêmio joga com uma aproximação muito grande dos seus setores e com um sistema de marcação muito bem definido. E quando esse Grêmio propõe jogo, ele tem uma intensa movimentação dos seus 2 homens à frente do Souza, que são o Riveiros e o Ramiro, com uma combinação muito forte na passagem dos alas. Pois é, o Jorginho, que assumiu a Ponte Preta há uma semana, não mais do que isso, ele deve ter visto o Grêmio, deve ter observado o Grêmio. O que ele fez? Ele povoou o meio-campo com muitos jogadores da Ponte Preta, cobrindo todos os espaços, e ele simplesmente anulou essa movimentação do Ramiro e do Riveiros. Mais do que isso, o seu Parazinho, que foi o destaque do Grêmio nos 2 últimos jogos, teve um lateral esquerdo adversário que não passou do meio-campo o jogo inteiro, porque ficou marcando o Parazinho, que também não conseguiu jogar. O Grêmio conseguiu alguma coisa lá pelo lado do Alex Telles, de liberdade para jogar, e o Alex, que fez boa partida, ele teve uma dificuldade na hora do cruzamento, ele ainda peca um pouco na hora do cruzamento com a bola rolando. Mas... E aí o jogo ficou um jogo feio, né? Horroroso. Jogo feio, sem alternativas. O Grêmio ganhou o gol da Ponte Preta, porque se o Grêmio não ganhasse aquele gol da Ponte Preta, o jogo provavelmente teria terminado 0-0, né? Graças ao Betão, conhecido Betão. Ao Betão, né? Betão entregou a bola, e o Kleber Gladiador, aí é mérito do atacante, né? Foi oportunista, sobre aproveitar o erro adversário. E assim, algumas coisas do jogo. No primeiro tempo,
O Grêmio teve nas bolas paradas com o Alex Telles, o seu melhor. Aliás, o Alex Telles cobrou 4 escanteios, botou a bola na cabeça dos jogadores do Grêmio. Impressionante como esse menino é bom na bola parada. O dia que o Alex Telles aprender a cruzar melhor com a bola rolando, o Alex Telles vira jogador de exceção. De exceção. Foi um dos destaques do Grêmio, tá? Embora tenha caído no segundo tempo. O primeiro tempo do Barcos foi muito bom, porque ele tentava abrir o espaço onde não tinha. No segundo, o Barcos caiu também. Acho que ele até sentiu alguma coisa de lesão, mas enfim. E aí, no segundo tempo, teve um fato novo, que foi a expulsão do Giovani da Ponte Preta. Sim. E ali muito interessante observar o seguinte: quando o jogador da Ponte Preta foi expulso, o Renato chamou o Vargas. E ele ia mudar o esquema do Grêmio. Ele ia tirar um zagueiro ali pra botar o Vargas. Só que aí o Kleber fez o gol. O Renato, ele gosta tanto desse esquema que na medida em que isso aconteceu, mesmo com um jogador a mais, ele mandou o Vargas voltar. Foi o que aconteceu contra o Santos, né? Vocês te lembra que ele tava conversando com o menino uruguaio, o Maxi. Te lembra? E aí o Grêmio marcou o gol, 1-0, né? E aí ele mandou o Max voltar. Aí o Max voltou, ficou mais uns 10 minutos ali, voltou pro aquecimento e aí depois ele entrou de novo. Mas foi a mesma coisa. E aí o que fez o Renato? Tô ganhando o jogo, melhor não mudar o esquema. Ele chamou o Zé Roberto, que entrou no lugar do Riveiros, que mudou a característica, mas tu não mudou o esquema. Aí lá adiante, sim, ele pra tentar garantir a vitória, aí sim ele botou o Vargas e tirou o Bressan, né? Tirou um zagueiro. E aí mudou o esquema pro 4-4-2. Até já era finalzinho de jogo. Era finalzinho de jogo. Eu acho que é importante analisar o seguinte: o Grêmio vai mudar um pouco a característica a partir de agora. A perspectiva a partir de agora, Baldasso, com o Vargas e o Zé Roberto disponível, o Riveiros não vai estar, servindo a seleção paraguaia. Embora o Zé Roberto tenha dito que ainda vai faltar um pouco para ele ter condições de jogar 90 minutos. O Vargas não foi convocado para a seleção chilena? Foi, tá fora. Tá fora também. Então só está o Zé Roberto. Só o Zé Roberto. Beleza. Só que aí tem um outro fato. E o Elano, hein? Tu não ainda tem não. Perspectiva, não. Vai demorar ainda. Vai demorar. Só que tem um outro fato importante que a gente tem que colocar e analisar o que o Renato pode fazer a partir de agora. O Rodolfo tomou o terceiro amarelo. É verdade. E aí? Isso eu ia te perguntar também. O que faz o Renato? Será que o Renato mantém o esquema 3-5-2 que vem dando muito certo e que a gente percebe que ele gosta muito, que ele evita mudar? Com a entrada do Gabriel, né? O Gabriel, eu acho... Já jogou, inclusive, nesse esquema, né? Mas eu acho que aí muda um pouco pelo seguinte: eu acho que o Gabriel entra, e aí mas o Gabriel não vai entrar como jogador na sobra. Quem seria o homem que sobra? O Erley. Acho que seria o Erley, pela experiência, qualidade, acho que seria o Erley. Entra o Gabriel pela direita, o Bressan fica na esquerda e entra o Erley no meio. Mas eu não sei se o Renato não considera o Rodolfo meio que avalista desse sistema defensivo do 3-5-2, e não sei se o Renato não é capaz de tirar um zagueiro, deixar o Bressan e o Erley e colocar mais um homem no meio campo. Lembrando que o Grêmio vai jogar contra o Goiás em Goiás. Né? É uma parada dura. Eu não gostaria que isso acontecesse, tá? E eu até acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai manter o 3-5-2, ele vai colocar o Zé Roberto no meio do lugar do Ribeiro, está servindo a seleção paraguaia, e vai botar atrás o Gabriel. Não vai mexer muito. Acho que não. Né? Embora deixe essa porta aberta, porque essa possibilidade existe. Ramiro, Souza e Zé Roberto. Ramiro, Souza e Zé Roberto. E na frente o Kleber e o Barco. No sábado eu ouvi o seguinte: muda a concepção do meio-campo do Grêmio com a entrada do Zé Roberto no lugar do Ribeiro. Eu acho que não muda a concepção, eu acho que muda a característica. A concepção é a mesma. O que o Renato vai pedir pro Zé Roberto o seguinte: Zé Roberto, vai lá e faz o que o Ribeiro estava fazendo. Só que o Zé Roberto vai fazer diferente, porque o Zé Roberto é mais qualificado. Claro. Embora seja um jogador de menor movimentação que o Riveiros, vai mudar a característica desse meio-campo. Só que todos nós queremos pelo menos ver como é que vai ser com o Zé Roberto, né? Nós não podemos simplesmente chegar à conclusão: não, o Grêmio tá ganhando, então deixa o Zé Roberto fora. Pô, o Zé Roberto é um jogador muito qualificado. Obviamente o Grêmio vai perder no choque, na marcação, né? Naquele poder enfim, porque o Riveiros é um carrapato, né? Exato. Claro, é a característica de um volante. Aliás, os três têm essa característica: o Souza, o Riveiros e o Ramiro. Né? Então o Grêmio vai perder um pouco nisso. Em compensação, o Grêmio ganha no toque de bola, na qualidade de uma enfiada de bola, de uma virada de jogo, de um lançamento. O Zé Roberto vai ter que mudar um pouquinho da sua característica também. Ele vai ter que compor melhor meio campo, fazer
Pois uma movimentação tem que saber grande. como é que os outros dois volantes do Grêmio vão reagir com a entrada do Zé Roberto. O Souza vai continuar ali atrás. Aliás, o Souza de novo fez uma boa partida. Uma boa partida, tá voltando a ser um bom jogador. O Ramiro é um jogador que se movimenta muito e chega bem pelo lado direito ofensivo também. E o Zé Roberto, o que tu ganha com o Zé Roberto? Acho que tu ganha também em assistência, né? Que é uma coisa que falta a esse time do Grêmio. Falta. O Ramiro e o Ribeiro são jogadores de muita movimentação, mas eles não são garçons. É isso que eu tava te falando. De repente o Zé Roberto dá uma virada de jogo, um lançamento e bota o Kleber ou o Barcos na cara do gol. Então eu tô muito curioso pra ver esse time com o Zé Roberto. E acho que se o Zé Roberto for bem, acho que o Riveiros não volta, viu? Acho que o Riveiros não volta ao time. O Grêmio eu acho que vai continuar tendo, mesmo com o Zé Roberto, vai continuar tendo essa movimentação intensa do Barcos e do Kleber voltando, invertendo de lado e buscando o jogo. Sim. Que eu acho que é legal e funcionou de novo, porque o Kleber foi o melhor jogador do Grêmio, não pelo gol. O Kleber de novo foi um jogador de intensa movimentação, jogador que sempre aparece onde se espera que ele apareça, ele chama 2-3 na marcação. O Kleber de novo foi muito bem. O Barcos fez um belo primeiro tempo, no segundo ele caiu, acho que ele estava sentindo alguma coisa, mas eu estou muito curioso para ver esse Grêmio contra o Goiás. Acho que vai ser assim como nós estamos colocando, mas deixa a porta aberta para a possibilidade de mudar o esquema. Talvez o Renato pense assim. Quando é que é o jogo? Amanhã, 7h30 da noite. É terça-feira, às 7h30. Atenção, terça-feira, jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio é amanhã, né? Terça-feira é dia de jogo de Série B, né? Série B que joga, né? Na não fale isso na frente do alemão, que o alemão vai tirar sarro da tua cara. É amanhã. Amanhã, quer dizer, terça-feira, desorganização, né, da CBF, do calendário da CBF, o Grêmio e o Goiás amanhã, então parece que vai ter um jogo do Inter nas próximas semanas na terça. Não tem, o jogo contra o Santos é terça-feira. É terça-feira, tá marcado pra terça. Era pra ser segunda e vai jogar na terça. Outra terça, né? Então, são 5 vitórias seguidas, KG, isso é um número impressionante. O Renato de novo conseguiu, o que tinha conseguido em 2010, que é uma sequência maravilhosa no time do Grêmio. O Grêmio já é vice-líder do campeonato. O Grêmio chegou com força para brigar pelo título brasileiro, só que o desafio do Renato é o seguinte: os adversários já sabem como o Grêmio joga. Verdade. Renato vai ter, assim como o Renato foi absolutamente competente em formatar esse novo Grêmio, ele vai ter que ser competente agora, buscar ideias alternativas pro jogo, e a partir de agora vai ser assim, que o meio-campo vai ter um adversário povoando, que vai estar marcando o Parazinho. O Parazinho não vai ter mais essa liberdade que teve antes desse jogo contra a Ponte Preta, porque os caras já sabem como o Grêmio joga. É isso aí. 93660949, manda teu torpedo. Participa aqui do Clube Ipanema. Enquanto isso, a gente vai de som. Vamos ouvir um Ed Rock aqui na... A gente lê todos. Então mande seu torpedo, 93660949. Recado pros colorados também, né? A gente não falou do Inter no programa, vamos falar na sequência. Já manda a tua ideia do que achou do Inter, o que tem que mudar, pelo 93660949. Mestres do futebol, o gladiador faz a diferença. E o empate Clube Internacional desencarrilhou, diz o Eru. Como é que ele chamou? Mestres do futebol. Olha, rapaz, que loucura, hein? Edu, parabéns, hein? Baldasso e o Tinga ainda tá no Cruzeiro? Tá, mas... O Tinga tá na reserva do Cruzeiro. Tá, mas é esse, tá? Não pensem no Tinga como solução pra alguma coisa. O David Bresolin, de Eldorado do Sul. Gurizada, por favor, toca um Slave to the Grind do Skid Row. É a 30ª vez que eu peço. 30ª vez que tu pede. Vamos ver se a gente acha aqui. E aí, Baldasso, vocês sabem por que as narrações das outras cidades eles botam a música dos times e aqui não? Pergunta o David. Aqui a nossa cultura na narração de futebol é diferente, já se tentou fazer aqui. Como é que é? As musiquinhas na hora do gol, aquelas coisas que o hino? Não é só o hino. Não é o hino. As transmissões de rádio no restante do Brasil, elas são todas, tem uma perfumaria em volta, assim, musiquinha, vinhetinha. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos muito conservadores, o público gaúcho não gosta muito desse tipo de coisa. Aliás, cara, a história do hino antes dos jogos, cara, que saco, meu. O hino nacional, cara, antes de tudo que é jogo, é um saco, cara. Que me desculpem, sabe? Mas não precisa, cara. Precisa. Aqui no Rio Grande do Sul não tem isso, né? Caiu essa lei aí. Mas, cara, é muito chato. Me desculpe, mas muito chato. Não é assim que tu vai incentivar claro que não, patriotismo. O patriotismo tu incentiva dando condição de saúde, educação. Por favor, tchê. Mas, olha, é muito chato. Me desculpem os puristas, os patriotas, mas é muito chato o hino antes de tudo que é jogo. Daqui a pouco nós vamos aqui fazer uma pelada aqui na Band, nós vamos ter que cantar o hino. Cara, pelo amor de Deus. Edgar Mendes, de Porto Alegre. Baldasso, Silvio Santos demitiu Patati Patatá. Para! E pro lugar deles contratou o D'Alessandro e Dunga. O novo programa vai se chamar Empata Aqui, Empata Lá.
Viu que tá rolando um papo porque tem um surto de empatite na cidade, né? Pois cara? É tá muito feia a empático, coisa, cara. Diz que metade do Rio Grande do Sul tá com essa doença aí, a empatite. Impressionante, cara. Olha, Impressionante. É um surto forte, cara. Forte. Baldasso, não acha que o Luxemburgo tem que reciclar ou até mesmo abandonar a carreira de técnico? Pergunta o Felipe do Jardim Portazio Alves. O Luxemburgo conseguiu perder do Santos em casa. E ontem... o Santos voltando de uma eliminação da Copa do Brasil contra o Grêmio. E depois do jogo já tava botando na dos moleques já, né? Deus. Já tava dizendo, o pessoal tem que jogar melhor, tal, já botando. Velho esquema Luxemburgo, né? Não dá mais, fora Dunga, vem Abelão, diz o Flávio Colorado. Assisti em loco Curitiba e Inter. Sou gremista e fui a convite de um colorado. Agora entendi o que o Baldasso fala sobre a desorganização do Inter. E o que acharam do Williams? Pergunta o Eduardo. Ele tava lá no Tava lá, gremista, e foi lá ver o jogo. Deu uma secada, então. O Eduardo, depois do intervalo eu vou falar bastante sobre o Inter e eu quero abrir um capítulo especial sobre o Williams, que está sendo massacrado pela torcida do Inter injustamente. Mais um aqui, 93660949. Bom dia, o Grêmio é vice, mas dependeu de um erro da podre da Ponte Preta. Vamos abrir os olhos, diz o Edgar Bauer. Mas, Edgar, faz parte. Os times campeões também tem jogos que eles se aproveitam de erros dos adversários. Agora que isso é real, isso que ele falou é real. O Grêmio, se não fosse aquele erro absurdo do Betão, o Grêmio teria empatado com a Ponte Preta na arena, né? Também tem que se preocupar com isso também, sim. Baldasso e KG, façam alguma coisa, não tenho mais repertório pra folgar dos meus amigos colorados. Luiz Bruno. George Harrison e Ringo Starr batem o ponto toda quinta-feira, das 10 às 11 da noite, no programa Hora Beatles. De Liverpool para Ipanema. O melhor da música dos Beatles e de suas carreiras solo num programa cheio de informação e interação com os ouvintes. E você ainda pode faturar brindes exclusivos na fanpage Programa Hora Beatles. É só ficar ligado. Programa Hora Beatles. De Liverpool para Ipanema. Quintas, das 10 às 11 da noite, aqui na 94.9. E você ainda pode ouvir pelo site da Ipanema ou pelos aplicativos para iPhone e Android. Produção e apresentação: Rodrigo Corrêa e Nelson de Vosky. Patrocínio: Rambla, o bar de tapas espanholas. E Shopping Total, bom pra comprar e ser feliz. 94. Foi muito bem executada pelo Igor, que pra mim foi o melhor jogador do Inter em campo. Jogou muito bem. E pelo Williams também. E aqui eu quero abrir um capítulo especial pra falar do Williams. Posso falar o que eu acho? Eu acho que o Williams, na geral, jogou muito bem, mas ele teve umas 3 falhas ali que poderia ter definido o jogo. E não pode. Um volante não pode entregar uma bola daquelas que ele entregou pro rapaz ali. E o Igor salvou, né? Igor salvou. O Williams, ele erra muito passe, tá? Ele erra muito passe. Essa é uma característica que o Williams tem que trabalhar e tem que corrigir. Ele erra muito passe. Só que o Williams não é só isso. O Williams tem muita coisa positiva. Por que o Gabriel foi bem ontem? Porque ele é bom jogador e por quê? Porque o Williams caiu por ali. Porque o Williams fez uma cobertura muito bem feita ao Gabriel. Muito bem feita a cobertura de Williams ao Gabriel. Cobertura esta que o Igor também fez muito bem na partida. O Williams é um jogador de muita volúpia, muita velocidade, que recompõe muito bem e cerca os espaços muito bem de qualquer que seja a sua designação dentro de campo. O Williams é o melhor volante do Internacional. O Williams, sim, Colorados, é melhor que o Guinha Azul. Eu tô provocando porque eu quero frisar o quanto o Williams é bom jogador. Porque, cara, foi um massacre ao Williams ontem nas redes sociais. Não, gente dizendo o seguinte: tira o Williams e coloca mais um meia. Vem cá, gente. O Williams foi importante no jogo de ontem. Se o sistema defensivo do Inter ontem não tomou gol, também foi por causa da cobertura dos volantes. O problema foram as falhas individuais, né? Foram 3 falhas, foram 3 bolas ali e uma, inclusive, que quase resultou no gol do Curitiba. Falhou sim, ele erra muito passe, ele tem que corrigir. Mas eu acho que, sabe quem eu acho que jogou muito pior que ele? O Fabrício. Pra mim foi pior em campo. O Fabrício fez uma péssima. Assim, posicionamento, feitura de jogadas, tudo errado. Falhando atrás, falhando na frente. Errado, Fabrício tem que sair do time do Inter. Aliás, eu acho que o Kleber vai acabar voltando essa lateral esquerda do Internacional. Então, ficou de positivo do jogo de ontem isso, a cobertura dos volantes. E o Williams não pode ser execrado pela torcida do Inter como está sendo execrado. Ele ainda é o melhor volante do Internacional. Agora vamos a outra coisa. Agora aí tem um detalhe, né? Agora o Alan entrou bem, foi expulso.
Ou seja, volta o Ronaldo Alves. Volta o Ronaldo Alves contra o Corinthians na quarta-feira. Corinthians na quarta-feira. Aliás, pra marcar o pato. O Corinthians fez 4 no Flamengo, tá voltando a ser o grande Corinthians. Assim, né? Que a gente terminar de falar do jogo, eu quero dizer o que pode significar esse jogo na quarta-feira. O Inter tem, KG, e isso é uma coisa que não é para estar se discutindo em setembro. Isso é para estar se discutindo quando termina a pré-temporada. O Inter tem um hiato, um oceano pacífico de distância entre os seus volantes e os seus meias. O Internacional não tem aproximação no meio-campo, isso é básico. Um buraco, né? Isso é problema para tu ter em fevereiro e resolver no dia 15 de fevereiro. Sabe quem é que tenta suprir essa lacuna? O D'Alessandro. O D'Alessandro. Só que aí o que acontece? Volta, ele busca, ele vem. Pois ele o D'Alessandro. Daí dizem, o D'Alessandro foi a pior partida do D'Alessandro nos últimos anos, mas foi o único que tentou fazer alguma coisa, cara. Só que é o seguinte, não é o D'Alessandro que tem que fazer isso. Sabe, a doação do D'Alessandro pra tentar buscar o jogo, pra tentar justamente tapar esse buraco que fica entre a defesa e o ataque do Inter. Aí tu chega no ponto principal, KG. Por que não acontece essa ilação dos volantes com os meias? Porque não tem o terceiro homem de meio campo. Gente, o Jorge Henrique, ele é bom jogador. Ele foi muito esforçado ontem. Ele é muito bom jogador. Mas o Jorge Henrique é um condutor de bola, KG. O Jorge Henrique é um jogador que conduz a bola, fica muito tempo com a bola, ele é jogador de arremate. O Jorge Henrique é um jogador para jogar do meio pra frente, atacando pelo lado esquerdo. O Jorge Henrique não é terceiro homem de meio campo. Quem é esse cara? Colorados, lembrem dos terceiros homens de meio campo do Inter vitorioso dos últimos 10 anos. É o Tinga em 2006 e é o Juliano em 2010, que são homens de muita movimentação, que recebem e tocam rápido, que preenchem meio campo. O Jorge Henrique não faz isso. E quem é esse jogador no elenco do Inter hoje? É o Alex. Só que o Alex em condições, né? Só que é o seguinte, se tu tem na figura do Alex a única possibilidade de preencher esse setor, deixa o Alex jogar, cara. Tu não pode tirar o Alex. Nesse esquema, tu precisa desse terceiro homem de meio campo. Se tu fizesse aquele 4-2-3-1, que nem vão perder muito tempo porque o Dunga não vai fazer, aí poderia ser diferente, tá? Porque tu recompõe com os caras do lado, enfim, esquece isso. É o Alex que tem que fazer essa função. Que se melhore o Alex, que se dê uma condição do Alex jogar melhor. Porque o parceiro do D'Alessandro no grupo do Inter hoje só tem uma opção, se chama Alex. E é ele que tem que jogar. O Jorge Henrique é um belo jogador de futebol, mas ele não faz essa função. E ontem ele foi muito esforçado, ele tava brigando, ele tava nas jogadas e tal, mas... Perfeito. Mas falta. Claro. Né? Falta. Não é a dele. Não é a dele, KG. Outra coisa, os atacantes foram muito mal. Dois atacantes desinteressados do jogo, né? Forlan fez uma partida horrorosa. O Damião fez uma partida patética. E o Forlan tem lampejos. De vez em quando ele pega, ele faz uma jogada, né, que tu vê que... Mas ele tava desinteressado. Ele tava jogando que nem no Grenal. Eu acho que... E o Damião, não sei o que tá acontecendo. Tem muito disso. O Damião vem mal há bastante tempo. Acho que também tem a ver com o fato de que não há uma combinação boa de meio campo por conta desses problemas que a gente falou há pouco. Mas do meio pra frente, que é o que o Internacional tem de diferente positivamente, a coisa também não tá acontecendo. Ou seja... Mas no Grenal, por exemplo, não teve essa combinação boa de meio de campo e o Damião foi o destaque. Foi mais interessado, verdade. Justamente por ter sido interessado, por ir buscar a bola. Isso. E não foi porque... Tem razão. E não foi porque o jogo era o Grenal. No jogo posterior, que era contra... O Botafogo. O Botafogo foi muito bem. O Inter será que é porque... Em 3-3 com o Botafogo no Rio, foi um belo resultado. Será que isso é porque algumas frestas da janela ainda estão abertas? Essa outra coisa que eu quero te perguntar. O que fechou a janela, não fechou a janela? Tem janela aberta, tem janela fechada? Isso aqui parece aquelas casas, sabe? Que tu tem que fechar as janelas. É assim, ó. A janela fechava no dia 31. Essa janela, no dia 31 de agosto. Só que, assim, ó. Como é que funcionam? Por conta do calendário europeu e da maneira como funciona o processo, o que acontece exatamente é o seguinte: hoje, segunda-feira, até o final da tarde, estão fechando as janelas da Inglaterra, Alemanha e Itália. Se o Damião não for vendido para Inglaterra, Alemanha e Itália até às 6 da tarde, não vai ser vendido mais até o final do ano. Na quarta-feira, fecha a janela da França. E na sexta-feira fecha a janela da Rússia.
que em tese tem o grande interessado por Damião, que é o Zenit. Embora tenha se falado na sexta-feira do Liverpool como um interessado. E se é o Liverpool da Inglaterra, tem que ser hoje. Então é assim que funciona, não tá fechada a janela ainda. Tem essas possibilidades durante a semana. O fato é que essa novela tá enchendo o saco, né, cara? Tá. Ou vende o cara. Lembra da história do Tottenham lá? Nossa! Ficou nessa lenga-lenga. Isso deve prejudicar o atleta. Eu imagino, né? Imagina a cabeça do cara. Imagina a cabeça do cara. Nenhuma cabeça tá pior do que do presidente do Atlético de Ibirama, certamente, né? Que tem 30% que tá enlouquecido. É verdade. Deve ter infartado já. Mas enfim. Agora, KG, vamos ao outro ponto, tá? Daqui a pouco nós vamos ler o torpedo 93660949 da galera e tem muita gente pedindo a saída do Dunga. Se o Dunga não obtiver um sucesso contra o Corinthians na quarta-feira, existe sim a possibilidade de ele ser demitido. Mesmo? Existe. Puta, existe. Não, e ele vai pegar o Corinthians pela frente, né? O Corinthians numa ótima fase, aliás. Seria muito difícil administrar mais um jogo em casa sem vitória. Seria muito difícil administrar. E outra, né? Tem que ganhar do Corinthians. O empate não serve, né? Tá louco? Se empatar, acho que é até melhor perder do que empatar de novo. A torcida do Inter vai ficar muito indignada se empatar de novo. Tem sim, isso eu não tô chutando, tá? Eu tô falando porque eu conversei com pessoas de dentro do estádio Beira-Rio e existe uma inconformidade com a incapacidade que o Dunga teve até agora de organizar o time do Inter. Então esse jogo contra o Corinthians pode, não tô dizendo que vai, mas um insucesso contra o Corinthians, e um empate é um insucesso, pode causar a demissão do técnico Dunga. Em compensação, uma vitória contra o Corinthians pode dar uma... quem sabe? Né? Pode ser o início de uma arrancada aí que o Inter tá precisando, né? Quem sabe? Heron Dalmani. Desculpe, bom dia. Muito bom dia, preciso falar bem? Por dois motivos. Primeiro, não sei o que estão falando em mim aí no programa e não num tom muito que eu gostei, assim. Deram um pau. Mas aqui o cara tá dizendo que não, porque eu tô tocando Beto Guedes, o cara tá dizendo que eu tô Heron Dalmani. Então, não tá elogiando, não é isso? Eu acredito que tu dá uma sacaneada de vez em quando, né? Eu acredito que seja um elogio, né? Pois é, mas o tom que tu falou dizendo capaz, jamais, isso aqui sempre me faz mas é que eu toco. Não, mas é que eu tu começa a imaginar que de repente seja uma crítica. O tom do Védice aqui é um tom de... Não é um tom... Não sei, pra mim o ouvinte tá me elogiando, tu tá mas tudo bem, mas deixa assim. Tá bom, O segundo aspecto é o seguinte, dá esse time pro Celso Rotti, tá tudo resolvido. Campeão brasileiro. Meu Deus. Obrigado. Meu Deus do céu. Não esqueçam quem era o... Nunca esqueça quem era o técnico do Inter contra o Mazembe. Muito obrigado. Não esqueça quem era contra São Paulo e Chivas, campeão da Libertadores. Sim, foi o time que muito obrigado. O Bebum lá organizou lá, como é o nome do técnico do Fossati? O Fossati organizou o time. Jogar contra o Chivas até eu ali. Desculpa, até eu na beira do campo. O senhor está errado. O senhor está errado. Celso Rotti é um baita técnico. Aliás, Celso Rotti levou o time do Grêmio a vice-campeonato com o Timeco. Sabe quem era o ataque do Grêmio? Sabe quem era o ataque do Grêmio? Marcel. Cara, Soares. Marcel, André Luiz, Soares, Pereira e Reinaldo. E o Grêmio foi o quê? Dá o Marcel. Foi o quê? Era pra ter sido oitavo. Não, mas foi o quê? Vice-campeão. Beleza, então tá beleza. Não estão comemorando. Eu quero saber isso. Mas e não estão comemorando o Renato sendo vice do Campeonato Brasileiro? O Celso Rotti chegou a ser vice. Quando comemoraram o Renato sendo vice? Agora? Não, mas agora o campeonato tá no meio ainda, né, Tchê? Eu não vou ficar nesse programa! Mas não é pra ficar mesmo, Tchê. Cagessa, eu tô com o Heron, tá? Mas tá de o Celso Rotti arrumou a bagunça do Fossati em 2010 e foi campeão. O Celso Rotti fez uma campanha com um time médio do Grêmio vice-campeão. O Celso Rotti foi campeão da Libertadores jogando 2 partidas contra o Chivas de Guadalajara como é a coisa, a grama sintética. Se fosse o Fossati, não teria nem chegado ao Chivas, teria perdido pro São Paulo. De brincadeira. Arrumou a bagunça do Fossati. Ia perder pro Mazembe. Bom, mas aí a culpa não é só dele, né? E a direção que mandou jogar com o time reserva brasileiro. Aí tinha uma foto que tava o Juliano, o Damião e quem mais no banco? Cara, o Oscar. Isso. Tá. Só que olha, o senhor está sendo oportunista, seu Cagê. E o Renato, tu olha no banco, tem Zé Roberto, Vargas, aí tu vai criticar o Renato. Mas vocês estão falando de lesão, meu querido. Mas não interessa. Cagê, isso é uma injustiça. O Damião, o Oscar e o Juliano eram guris, cara. Eu nunca mais vou falar nesse programa. O Damião nem o pai dele sabia que ele jogava bola. Então vamos ver o que o ouvinte está achando. Fale sobre Celso Rotti. Depois da música.
Depois da parte musical. Viva Celso Rotti! Não lê só os que te interessam. Vamos lá, Charles Bradley aqui na parte musical do Clube Ipanema. Antes você viu Charles Bradley, You Put the Fame on It. E aí, Baldasso, o que tem de torpedos? Olha, deixa eu só ler aqui, o Tobias Freta mandou no Twitter aqui, diz o seguinte: o Alex não pode ser terceiro homem nem quando tinha boas condições físicas. No Corinthians ele era quase um atacante, ele vai ser reserva do D'Alessandro. Boa visão aqui do Tobias. Tá bem. Olha aqui, ó. Torpedo 93660949. Muito torpedo chegando. O Damião parece uma mocinha, sempre se jogando no chão. O jogo foi decepcionante. Vai logo, Damião, diz o Leandro Villeroy. O time do Inter. O Damião tem que rever isso, né? O time do Inter não tem coletivo e vontade de ganhar, diz o Marcelo Colorado da Restinga. Edu Arende. Papael para técnico do Inter. Olha aí. Obrigado. 3-4-3 não seria um esquema para usar as melhores peças do Inter? Grande abraço, Lucas Boff. Pode ser, Lucas. A questão é que tinha que ter tido já uma ação do Dunga para modificar o contexto do Inter, Jorge seja lá Henrique em qual pela esquema. direita e Alex pela esquerda como alas. Pode ser. Uma opção. Com todo respeito, Baldasso, mas lava tua boca quando falar do Guinha Azul, diz o Thiago de São Leopoldo. Pois é. Mexeu no vespeiro violento, porque o Guinha Azul tem muita coisa conquistada pelo Inter. O maior desarrumador de time que eu já vi na minha vida. Mas o cara vai lá e levantava a taça, né? Vi o cara pra desarrumar tanto. Levantou muita taça, Baldasso, tu sabe disso. Verdade. E era símbolo de raça. É verdade. E só. Tá parecendo aqueles programas xaropes da TV com aqueles velhos doentes se pegando, não estraguem o programa, diz o Alex Viamão. Mas é o Heron, né, cara? O Heron vem aqui com a tese do Celso Rotti, Fábio Rotti, o Celso Rotti, pelo amor de Deus. Larga Heron, chupa Inter, diz o David Brizolim. O Heron veio aqui e bagunçou. O Heron veio aqui e orcutizou o programa. Meu Deus, me sacrifiquei, me chamaram, foram me chamar, eu estou aqui, o que Foram me chamar. Eu não falo mais nesse programa. O Mazembe tem mais títulos internacionais que o Grêmio. Um abraço, KG, diz o Glauco. Mas eu não tô dizendo, eu comparei o Mazembe com o Grêmio em algum momento. KG, vocês ouviram falar isso, não? KG sabe muito. Contra o Mazembe, a substituição lógica era Andrezinho e ele colocou o Oscar que estava começando. Um abraço do Marcos. Denúncia. O Heron tem camiseta oficial do Celso Rotti. Beijo da Ana. É verdade, ela que me vendeu. Tá dodói hoje, KG. Que música ruim, diz o Marcelo. Cara. Beto Guedes, velho. Por favor, Rotti longe do Colorado, Abelão ou Muricy. Um abraço do Pedro Costa. São os dois técnicos que tem muita identificação com o Inter e que estão desempregados. Se o Dunga é demitido. Além do Celso. Se o Dunga for demitido hoje, amanhã de manhã o Abelão assume o Internacional. Tu acha que o Abelão assume, não o Muricy? Nenhuma dúvida. Eu acho que o Muricy é melhor que o melhor. Eu também acho, só que o Muricy quer ficar junto com a família. O Muricy tá largando, cara. O Muricy tá largando. Torcedor colorado que fala mal do Celso Rotti tem que devolver a taça. Meu Deus do céu, Devolve a taça de campeão da Libertadores. Vai cagar tese na geral lá, tchê. Bom dia, Baldasso KG. Baldasso fala sobre o Fabrício. Esse camarada não tem condições de jogar no Inter e o Kleber não quer jogar. Um abraço do Wagner. Fabrício joga muito pouco. Realmente joga muito pouco. E deu, né, KGzinho? Obrigado às centenas de torpedos que nós recebemos. Eu vou ler todos aqui, de todos que mandaram, e continue mandando pro 93660949. Muito bem, meio-dia em ponto, chegou a terminar a música aqui, o Clube Ipanema veio até aqui com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Intervalo comercial, em seguida a gente está servindo um maravilhoso, um delicioso à la minuta aqui pra vocês na Ipanema. Segura aí. Sexta, dia 6, tem Rebobina, a festa anos 80 do Opinião. Show com Estereofônica, no som DJ Fred Silveira. 22 horas com cerveja em dobro até a meia-noite. Ingressos a R$20, com 1 quilo de alimento R$10 até a meia-noite. Rebobina, é sexta, dia 6 no Opinião. Promoção Ipanema FM.